7. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Verso 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Vamos lá em Mateus capítulo de número 24. Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porque assim como nós nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio um dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podemos assentar, estarem à vontade, os que aqui conosco estão, os que nos acompanham de casa, que você esteja de fato participando deste culto de forma virtual, né? Não somente assistindo, mas que você esteja cultuando ao Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria pensar com você um pouco sobre o dilúvio, sobre esse acontecimento esse que nós ouvimos falar desde muito criança, bastante conhecido. Eu acho que não tem ninguém nessa terra que nunca ouviu falar sobre o dilúvio, que nunca ouviu falar sobre Noé. Talvez, na escola bíblica, talvez estudando a Bíblia, você aprendeu algumas peculiaridades do texto, mas acerca da história de Noé você ouviu falar desde muito cedo. E eu queria pensar sobre algumas coisas, algumas lições que nós aprendemos com essa história. O que dá para aprender com a história do dilúvio? Eu gosto muito de pensar e tenho um texto bíblico como norte na minha vida, como um pilar, como sustentação, que é Romanos 8,38, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pensando sobre o dilúvio, pensando sobre lições que podemos tirar, porque é isso que eu quero chamar a sua atenção. Não tem nada que nós não possamos tirar alguma lição. Tudo dá para tirar aprendizagem. Na verdade, nós estamos o tempo todo aprendendo. A gente não aprende só no banco da escola, a gente não aprende só numa cadeira de sala de aula. A gente está aprendendo o tempo todo. E se eu não aprendo coisas que vão me edificar, que vai me fazer mais pleno, que vai me fazer avançar, eu aprendo traumas, eu aprendo deficiências no meu caráter que vão me travar. Então, nós precisamos olhar para toda e qualquer circunstância, toda situação e aprender alguma coisa. Você precisa olhar para o que está acontecendo agora e aprender alguma coisa. Nós precisamos aprender com o que está acontecendo, nós precisamos sair disso melhor, nós precisamos passar por isso, nós precisamos sair de 2020 muito melhor do que entramos. Não é o que está acontecendo que vai determinar o que você é e como que você vai sair. Tem gente que já aprendeu uma postura de vitimismo, e está aí parado, murmurando, reclamando daquilo que não vai acontecer. Tem gente que está bem confortável porque
cenário de 2020 já diz que tudo que ele planejou para 2020 não vai acontecer. Então é só ele reclamar e chorar, porque nada vai acontecer mesmo. Ele já tem que impor a culpa, né? Ele já tem que impor a culpa. E uma coisa aqui, só para ilustrar isso, é comum às vezes, né? Funcionário público está com salário atrasado. Às vezes acontece, né? Não devia acontecer não, mas acontece. E às vezes as pessoas ficam justificando, aí junto o comércio e junto os funcionários, porque meu salário está atrasado, o cobrador chega na porta, meu salário está atrasado. Às vezes eu fico pensando, se colocar em dias, vai colocar culpa em quem, né? Por algumas coisas. Mas é só um pensamento, só uma provocação para a gente pensar sobre isso. Então eu queria chamar a sua atenção, porque assim como havia essa situação do dilúvio, parou muita coisa. O dilúvio marcou a história de tal forma que nós hoje ouvimos falar do dilúvio, né? Você já desde criança, uma das primeiras histórias bíblicas que você ouve falar. Talvez 2020, Covid-19, coronavírus, seja uma história que, talvez não, com certeza irá marcar a história da humanidade. Talvez seus netos vão pensar assim, não, mas o vovô está exagerando, acho que não foi isso tudo, né? Quando você for contar essa história, ou na história que você deixar contada. Mas olhando para o dilúvio e fazendo uma analogia dos dois tempos, né, eu quero tirar de você algumas lições. E a primeira lição que eu tiro, né, e que eu quero compartilhar com você, é que o mundo como nós conhecemos pode mudar num piscar de olhos. O mundo como nós o conhecemos, ele pode mudar num piscar de olhos. Pensando no tempo de Noé, a Bíblia diz que as pessoas estavam se casando e dando em casamento. As pessoas estavam crescendo, as pessoas estavam constituindo as suas vidas na sua independência, no afã da sua alma, no afã dos seus desejos humanos. Eles estavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Tanto que a mensagem de Noé soa como loucura. Noé, mas nunca choveu sobre a terra. Noé, que história é essa? As pessoas estavam confortáveis na sua situação. A visão de Deus para com a terra era uma visão onde tudo estava realmente caótico. A depravação do ser humano, a depravação da humanidade era tão grande que Deus quis aniquilar a raça, acabar com tudo, colocar um ponto final. Mas as pessoas viviam como se nada tivesse acontecendo. E de repente, para quem estava com essa visão, por quê? Porque Noé tinha uma palavra. Noé tinha uma palavra que vem aqui no versículo de número 1, dizendo o seguinte: Noé, constrói para você, entra você, tua casa, dentro da arca. Noé tinha uma palavra, Noé acreditava nela, Noé trabalhava, independente do que as pessoas pensavam. Ele sabia que vinha um tempo onde tudo aquilo ia acabar. Ele sabia que vinha um tempo de um juízo de Deus sobre a terra. E que a mensagem que ele carregava com ele era a mensagem que iria salvar, e a mensagem era para todos, mas as pessoas não acreditavam. Estava sendo pregado. Mateus capítulo de número 24 fala acerca do final dos tempos, fala acerca do retorno de Jesus, da vinda de Jesus para buscar a igreja. Há mais de 2000 anos essa mensagem está sendo pregada, e o texto diz: assim como no tempo de Noé, onde as pessoas viviam como se nada tivesse acontecendo, assim como quando as pessoas não esperarem, assim virá o Senhor. A mensagem está sendo pregada há mais de 2000 anos, e as pessoas estão vivendo, conduzindo a sua vida, tocando as suas vidas como se nada tivesse acontecendo, como se o pecado não estivesse se multiplicando, como se os valores morais não estivessem sendo corrompidos, como se os valores da família não estivessem sendo corrompidos, como se Deus não estivesse sendo
realmente atacado, realmente é muita apostasia nos últimos dias que nós temos vivido. Irmãos, o que aconteceu em 2019 de blasfêmia contra o Senhor, principalmente no carnaval, e as pessoas tratando tudo como naturalidade, tudo como normal. Nós nunca tivemos a humanidade tão estabilizada em seus valores, no seu braço, como nós estamos agora. Por quê? Porque a globalização está acontecendo. As pessoas estão se multiplicando no seu poderio. A cada dia as pessoas se tornam cada vez... O ser humano nunca se sentiu tão potente como agora, como nesse exato momento. Como entrou 2020, a medicina avançada, as pesquisas da ciência avançada, sabe, o mercado financeiro crescente, a economia mundial crescendo cada dia mais com a globalização. Eu não vendo mais apenas num determinado, numa região, mas agora é muito fácil expandir os negócios, expandir o comércio por todo mundo. Se comunica com alguém lá do outro lado da terra, sai daqui de manhã, no outro dia, é possível no mesmo dia, está em 3, 4 estados. O homem voa, o homem se conecta, o homem faz muitas coisas, e assim era a situação do homem. O homem se sentindo, o homem não tendo tempo para a família, o homem não tendo tempo para ir na igreja. Por quê? Porque ele está voltado para os seus interesses, para os seus prazeres, para as suas ganâncias e para as suas conquistas. O homem não tem tempo, e de repente as coisas, num piscar de olhos, para tudo. Deus parou as companhias aéreas, parou tudo. Parou o comércio, parou o crescente avanço da economia mundial, parou. Se você que está preocupado com o emprego que às vezes você pode perder, imagine gente que tem impérios ameaçados nesse momento. Porque de repente, quando impérios, irmãos, ficar sem emprego não é nada diante de quem tem um império, porque a maior sensação de poder que o homem sente é quando ele tem dinheiro. Quando ele tem dinheiro, quando ele tem posses, e de repente parece que quanto mais tem, mais paralisado ficou. Parou, as coisas estagnaram, então tudo parou. Então a primeira lição que nós aprendemos com o tempo de Noé e que nós aprendemos com a Covid-19 em 2020 é que o mundo que nós conhecemos, ele pode parar num piscar de olhos. Deus pode parar. Deus pode parar, e ele parou. Deus tem um propósito com tudo que está acontecendo, e nós precisamos nos atentar. Precisamos, sabe, tem gente que está escondido debaixo da cama esperando Jesus voltar, com medo de ficar. A Bíblia está dizendo o seguinte, irmãos, que é quando a gente não esperar, não num momento caótico como esse. É assim que eu penso. Eu penso que o que está acontecendo agora é um grande despertar de Deus. Um grande despertar de Deus. Deus é tão misericordioso que Deus resolveu dar uma balançada, uma sacudida na figueira e dizer: ei, eu estou voltando. Se ajusta, reajuste os seus valores, reajuste os seus princípios. Ainda, isso é um grito de misericórdia de Deus. A segunda verdade, a segunda lição que eu aprendo e eu quero compartilhar com você hoje aqui é que a justiça de Deus alcança o justo e alcança também a sua família. Ei, Gênesis capítulo 7, versículo 1, disse Deus a Noé, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim. Nessa geração, quem é justo? É Noé. Quem que entra na arca? Noé e a tua casa. Ei, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você e a tua casa serão salvos pelo Senhor. Muitas pessoas estão tentando restaurar suas famílias, irmãos, baseados nos próprios currículos. Entenda que família é projeto de Deus. Só se faz aliança com Deus através de Cristo. Então não se restaura
uma família, não se restaura uma casa, se não for se aliançando com Cristo. Sabe por quê? Porque a arca da salvação é para o justo, e não tem justiça fora do Senhor. Não tem justiça nenhuma em mim, não tem justiça nenhuma em você. O que traz a justificação para as nossas vidas é o Senhor. Ele é o nosso Cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É Ele, é Jesus que vai mudar a tua casa, é Jesus que vai justificar a sua casa, que vai te justificar perante Deus, e que vai entrar salvação na sua casa, para você, para os seus filhos e para toda a tua parentela. Você é a atalaia na tua casa. Terceira lição, irmãos, nós temos que aprender a dividir. Se nós olharmos de Gênesis capítulo 7, do 2 ao 3, olha, todos entraram na arca. Entenda, você acha que a arca, por maior que ela fosse, irmãos, tem pouca gente, mas tem bicho demais para entrar. É muita espécie de bicho. Todas as espécies. Deus diz para Noé assim, ó, irmã, os puros e os impuros. A salvação de Deus é para todos e todos serão salvos. E quando toda espécie entra dentro da arca, entenda que nós precisamos aprender a dividir. Aqui era necessário dividir o espaço. Era apertado, era grande, mas era muito bicho. Todo tipo de bicho. Do cheiroso ao fedorento. Do mansinho ao raivoso, do calminho ao estressado. A arca tinha todo tipo de bicho. E se quisesse ficar dentro da arca, tinha que aprender a dividir o espaço. Não tinha jeito. Deixa eu te falar uma coisa, foi falado aqui agora há pouco sobre generosidade, sobre compartilhar. O que nós estamos aprendendo nos dias atuais é que se nós quisermos salvar a raça humana, nós vamos ter que aprender a dividir. Você vai para os jornais, você vai ver empresas que só pensavam em ganhar. Agora, ó, doando. Por quê? Porque eles dependem da raça humana. Se não tiver ser humano na terra, vai vender para quem? Então Deus está dando uma lição e mostrando o seguinte: para viver em comunidade, tem que saber dividir. Isso é coisa que nós aqui, quanto crentes, a gente já sabe, né? Essa arca aqui, a gente aprendeu a conviver com todo tipo de bicho. Do manso ao raivoso, né? Do elétrico ao lerdo. Todo tipo tem, irmão. Vem de todo jeito. E quem não aprende a dividir o espaço aqui, não fica na arca. Por quê? Porque tem que saber dividir. Né? Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25 diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Aqui, irmãos, em Deus tudo é invertido. Lá no mundo, quanto mais você ajunta, mais tem. Aqui a Bíblia diz o seguinte, que quanto mais você dá, mais você prospera. E é por isso que eu tenho dito, são dias de Deus exaltar a igreja, porque você já conhece os princípios que Deus está pregando de outra forma lá fora. Eles estão aprendendo de outra forma, nós precisamos aplicar, dizer, olha, vocês chegaram, a gente já está na frente. É por isso que Deus vai prosperar muito empresário crente, é por isso que Deus vai prosperar muito profissional crente. Muita gente que conhece a palavra vai deslanchar nesses dias. Por quê? Porque já conhece uma mensagem que está sendo pregada lá fora agora. Conta-se uma história da ratoeira que chegou numa fazenda. E aí o rato deu uma olhada assim, sabe, pelo buraquinho, e viu a ratoeira chegando e saiu desesperado no meio da fazenda. Logo de cara encontrou a galinha e falou assim: ratoeira, ratoeira. E a galinha deu uma olhada para ele e falou assim: tá, eu entendo seu desespero, mas eu sou galinha, eu não sou rato. E o rato continuou e topou de cara com o porco. Ratoeira, seu porco, ratoeira. O porco deu uma olhada e falou: você está achando que eu sou rato? Eu sou porco, isso é um problema seu, resolve para lá. Vai embora.
e sai correndo daqui, chega no curral, ratoeira, ratoeira. E a vaca, mas tu é um infeliz mesmo. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. E o ratinho foi embora desesperado, sem saber o que ia acontecer. Quando foi à noite, ouviu-se o estalar da ratoeira. A mulher do fazendeiro foi olhar o que tinha acontecido, o que tinha pegado, doida para pegar o rato. Mas estava escuro, não tinha energia elétrica, ela levou a mão e, na verdade, a ratoeira tinha batido no rabo de uma cobra. E a serpente abocanhou a mão dela e picou. E ali o fazendeiro pegou ela, levou para o hospital, tomou lá a vacina, os antídotos, mas voltou para casa e ela ainda um pouco fraquinha. E a primeira coisa que o fazendeiro fez quando chegou na fazenda foi matar a galinha para dar uma canja para aquela mulher, para ver se ela dava uma fortalecida. Passados uns dias, a mulher não melhorou nada. Então, começou a vir os parentes para visitar. Parente na visita tem que comer. O fazendeiro matou o porco para dar comida para o povo que estava indo visitar, para os parentes. E as coisas foram andando e não teve jeito, a mulher veio a óbito. E na fazenda, quando falta dinheiro, a gente vende a vaca, e a vaca foi para o frigorífico. Moral da história: nunca ache que o problema não tem nada a ver, porque é com o outro, não tem nada a ver com você. E o corona, essa situação de agora está mostrando isso, porque é o seguinte: se eu andar aí sem máscara, se eu for descuidado, eu não estou colocando só minha vida em risco, eu estou colocando a sua também. Sabe, se eu não cuidar de mim, eu também não estou cuidando de você. Todos estamos no mesmo barco, todos estamos na mesma situação. Então nós precisamos aprender com Mateus capítulo de número 6, versículo de número 11, com a única oração que Jesus deixou para nós, porque foi a oração do Pai Nosso. E Jesus diz o seguinte, que o Pai é nosso, o pão é nosso. Não existe individualidade no Evangelho. Como eu disse antes, o corona está ensinando lá fora, mas nós já devíamos saber e estar ensinando há muito tempo. Precisamos aprender a dividir, precisamos aprender a compartilhar. Não deixe que o espírito da soberba tome sua vida nesses dias e você ache que para passar por esse tempo de crise você tenha que reter, porque o que te sustenta é o princípio, como já foi ministrado aqui hoje. Continue lançando semente, porque semente dará frutos incontáveis. É o que eu profetizo sobre a sua vida. É para quem crê e é para quem conhece a palavra. Mais uma lição que nós podemos aprender com essa situação. Irmão, você acha que foi fácil? Ficar 40 dias dentro da arca, com esse tanto de bicho estranho. Porque tolerar da mesma raça é normal. Agora, tolerar gente de raça estranha não é fácil. Não é fácil, irmãos. Tolerar alguém com um gênio parecido com o seu, quer dizer, nem sempre é fácil. Porque nem sempre é fácil se enxergar no outro. Nem sempre é fácil olhar no espelho. Então, irmãos, a vida dentro da arca não era fácil. Passou, mas foi só 40 dias. Nós já estamos aí há quantos dias dessa situação? Irmãos, mas aqui é um tempo que a gente não tem como dizer que foi 40 dias. Pedro vai dizer que 40 dias para Deus que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então, na verdade, não se sabe o tempo exato, mas não foi fácil. Tanto que não foi fácil que Deus falou para Noé assim, constrói uma janela. De vez em quando você tem que pelo menos dar uma olhada para fora. Né? Pensa você aí esses dias de quarentena, de vez em quando tem que abrir a janela, de vez em quando tem que pegar um ar fresco, né? Por quê? Porque não é fácil conviver. Então, não foi fácil, né? Foram dias difíceis, era tempestade, o que estava acontecendo lá fora era tempestade, irmãos. Crente aqui era só Noé. Você imagina o vento batendo lá fora, gai de pau batendo na lateral e menino dizendo, pai, vai cair tudo. Você imagina um cavalo comendo demais e alguém dizendo, vai faltar comida.
Você imagina os problemas que não existiam dentro da arca. Tinha que ter paciência, irmãos. E paciência é uma coisa que nós estamos aprendendo. Tinha gente aí, irmãos, que antes disso não tinha paciência para nada. O cara não tinha paciência para sentar. Agora tem que ficar trancado em casa. O cara não tem paciência para brincar com os filhos. Agora tem que virar tapete para menino pular. Por quê? Porque Deus está parando tudo e colocando a gente, realinhando e ensinando o que de fato é importante. Conta-se uma história. Na verdade, nesse texto que eu quero contar duas histórias para você. A primeira é da senhorinha que estava dirigindo um carro e no meio do trânsito, daquele trânsito antes de 2019 para trás. Não é da agora não. Daquele trânsito de 2019, aquela loucura, sabe? Atrasado. Pensa aí, você lá na 44, naquela região de Campinas, que está tudo fechado. Imagina você lá e aquela coisa, né, e você tem compromisso, você tem que chegar. De repente o carrinho dela estragou no meio do congestionamento. E aí um impaciente atrás começou a buzinar. Ah, irmão, eu não sei você, mas minha relação com buzina não é boa. E ela pacientemente saiu do carro, foi lá, chegou na janelinha do buzinador do impaciente, falou para ele assim: meu senhor, infelizmente o meu carro estragou e eu não estou conseguindo tirar ele de lá. Se o senhor puder sair daqui e ir lá me ajudar, eu terei prazer em ficar no seu lugar e buzinar para o senhor. E às vezes é o que Deus está fazendo. Sabe? Tem gente aí que a buzina da impaciência está atormentando a cabeça dele e ele não pode sair do lugar. E é Deus dizendo: está vendo? Está vendo que às vezes tem que esperar? Porque tem gente que é impaciente demais, irmãos. Tem gente que é muito impaciente. Paciência é algo que precisa ser desenvolvido na sua vida. Romanos, capítulo de número 12, versículo 12, diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação. É na tribulação mesmo que é para ter paciência, querido. Na oração, sejais perseverantes. Se você não tem paciência, desenvolva a paciência. Um casal casado já há 50 anos. E uma vida, né, administrada, com muita paciência, né? E aí foram no médico e o médico, infelizmente, disse para o casal que aquela senhorinha não tinha muito tempo de vida. E ele ficou um pouco desesperado. E na história desse casal, que era um casal muito cúmplice um do outro, eles trocavam confidências, eles falavam sobre tudo, mas, no entanto, aquela mulher tinha uma reserva do seu compartilhar. Ela tinha em casa uma caixa que ela não aceitava ele abrir. Nunca abriu. Quando houve essa situação, ele logo falou assim: minha querida, e a caixa? Você não acha que está na hora de você compartilhar comigo sobre a caixa? E ela falou: traz a caixa. Quando ele chegou, abriu a caixa, tinha um extrato bancário dentro da caixa, de uma poupança, com um valor muito expressivo, com um valor alto que depositado em poupança, e 2 bonecas de crochê. Aí ela pegou e falou assim: olha, quando nós nos casamos, a minha avó me ensinou o seguinte, que para conviver no casamento é necessário ter muita paciência. E que às vezes, em vez de eu ficar falando, era melhor eu fazer boneca. E ela me ensinou a fazer a boneca. Ele olhou assim, 2 bonecas, ficou assim, querendo chorar de alegria, e ao mesmo tempo pensando consigo, né? Nossa, só 2 bonecas. Ela fez 2 bonecas em 50 anos. Aí ele virou e falou assim: mas e essa poupança aqui? Aí ela falou para ele assim: ó, isso aí é uma economia que eu fiz com a fabricação das bonecas.
poupança. Às vezes, irmãos, é necessário ter paciência. Às vezes você está achando que o problema é o outro. Mas o problema é que Deus está querendo trabalhar em você a paciência. Tem gente que é tão impaciente que não tem paciência para dormir. Enquanto a Bíblia diz no Salmo de número 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ei, repousa em segurança, fica tranquilo. É Deus que está te guardando, é Deus que está te sustentando. Tenha paciência. A Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Tem gente achando, irmã Liliane, que para Deus ouvir tem que passar a madrugada orando. Eu aprendi na Bíblia que para Deus trabalhar eu preciso dormir. É por isso que a hora que eu estou com um problema muito grave, minha mulher está aqui, ela sabe. Me dá um sono, eu preciso dormir. É sério, eu não perco o sono. Quando eu estou dormindo demais é porque a chapa está quente. Então eu preciso dormir para Deus revelar, para Deus clarear minha memória. Sabe, então tem que dormir. Eu aprendi isso aqui, eu te dou essa receita, sabe? Ó, quando o negócio estiver quente, irmão, deita e dorme, porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver o que o tempo está ali passando. Irmãos, eu quero compartilhar essa lição também com você. As verdadeiras e boas mudanças começam dentro de casa. Irmão, essa lição eu não podia deixar de falar dela, porque essa Deus está trabalhando, Deus está fazendo assim, ó, Deus está segurando o povo, agora onde? Dentro de casa. Agora ou você se alinha, ou você se alinha. Não vou falar o outro meio não. Por quê? Porque agora, se você fugia, agora não tem mais como fugir. Você vai fugir para onde? Né? Agora você vai fugir para onde? Como que você vai fazer? Irmão, tem família aí que o problema não foi ter vindo. O problema deles, a preocupação deles não é o corona, não é o vírus, não é a proliferação do vírus no organismo, não. É ficar em quarentena dentro de casa. Porque é risco, é sério. E pior, não pode entrar ninguém para patar, né? Não pode chamar o pastor. Não pode chamar ninguém. Se der problema, vai ter que resolver. Sabe, no máximo, uma ligação para o pastor. No máximo. Né? No máximo. Porque hoje, unção, a gente tem que estar tendo que fazer com álcool em gel. É a unção do momento, é a unção da moda. Então, olha só, esse é o momento que Deus, as pessoas não tinham tempo mais, as pessoas estavam preocupadas em ficar ricos. Sabe, as pessoas estavam... outro dia eu estava falando com uma pessoa e ele mora numa cidade que assim, a cidade lá, irmão, é capitalista demais. E lá o negócio bagunçou, deu problema. E eu falei para ele, falei assim, cara, e agora? Ele falou assim, não, moço, o povo aqui não está com medo de morrer, não. O povo aqui está com medo de não ficar rico. É de não ficar rico. Porque quem é rico está longe. Guardado na fazenda, dinheiro no banco rendendo. Agora, quem tem desespero para ficar rico, está para morrer de ansiedade, morrer de impaciência. Por quê? Porque está parando tudo. Então entenda o seguinte, que as verdadeiras, as boas mudanças começam dentro de casa. Deus está dizendo isso, nós já sabemos e nós precisamos aplicar isso. Sabe, é tempo de nós darmos valor à nossa casa. Sem cuidarmos da família, não teremos uma sociedade sólida. Sem uma sociedade sólida, não teremos famílias, igrejas ajustadas. Deus está retomando, realinhando os valores. Realinhando os valores e dizendo, olha, isso é prioridade. Ah, pastor, mas o senhor sabe como é que é os dias hoje? Não tenho tempo, deixa eu te falar uma coisa. E mais uma historinha para isso ficar bem preso na sua mente. Olha como é que está agora. A gente terceirizou tudo, né? A gente terceirizava ensinar a Bíblia para os meninos, para a escola dominical. Agora não tem salinha. Né? A educação, a gente terceirizou para a escola, agora a escola está fechada. E falando em escola, né, conta-se que numa reunião de pais, a professora a coordenadora ali muito preocupada,
muito preocupada com relação à educação das crianças e chamando a atenção dos pais para o seguinte: vocês precisam ajudar, vocês precisam ter tempo com as crianças em casa. E um pai levantou a mão e disse: gente, eu não tenho tempo. Quando eu saio de casa, o meu filho ainda está dormindo. Quando eu chego em casa, ele já está dormindo. Eu não tenho tempo. E aquela coordenadora se surpreendeu porque ela lembrou que a criança, o filho daquele homem, era a melhor criança da escola. E aí ela teve que conversar. Ela, depois da reunião, chamou aquele moço e falou para ele assim: seu fulano, eu fiquei curioso, quem que ajuda o senhor na educação dessa criança? Porque o seu filho é um exemplo aqui na escola, e o senhor falando que não tem tempo para ele, que o senhor sai de casa, ele já está dormindo. Ele ainda está dormindo, o senhor chega, ele já está dormindo. E aí? Como que essa criança cresce sadia, sem a sua presença? Ele falou assim: ó, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vejo ele quando eu acordo, e nem vejo quando vai deitar. Mas todos os dias, quando eu chego em casa, eu vou lá na cama dele, eu pego a coberta dele e eu dou um nó. Toda noite. Mas para que isso? Para que no outro dia ele saiba que eu estou presente. Se você quer cuidar da sua casa, se você quer cuidar da sua família, você sempre vai arrumar um jeito. Não existe correria, não existe negócio, não existe empresa, não existe ocupação que possa tirar o seu foco daquilo que para você é uma prioridade. As verdadeiras mudanças começam muito cedo. E para terminar, entenda o seguinte: Deus está no controle. Levanta sua mão assim e declara comigo: Deus está no controle. Salmo 46, irmãos. Marque esse salmo, leva para sua casa para meditação nesses dias. Você que está em casa, marque esse salmo, salmo de número 46. Olha isso, olha o quanto que Deus é lindo, olha o quanto Deus é maravilhoso. A palavra diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse verso todo mundo conhece, mas continua lendo para você entender esse salmo mais profundo e você ver como que ele se aplica nos dias de hoje. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que tudo mude, ainda que a terra pare, e ainda que os montes transportem para os meios dos mares. Versículo de número 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O verso 5: Deus está no meio dela, no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio da pandemia, no meio da enfermidade. Deus está no controle e Ele não se abalará. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, tenha paciência, espera, fica tranquilo, porque Deus está no controle. Se Ele te colocou em casa, é para te mostrar que alguma coisa precisa ser ajustado aí. Se Ele te tirou alguma coisa, é para que você entenda que nada é seu. Você é só um mordomo. E o mesmo que permitiu ir, Ele pode permitir voltar. Ele está no controle. O verso 8 diz o seguinte: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Você acha que desolação está acontecendo na terra? Você acha que as coisas saíram do rumo? Entenda que Deus está no controle. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra.
terra. Se você entende que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle, que a pandemia não desajusta os céus, ei, fica de pé, adora a Deus nessa noite, porque Ele está no controle, Ele está no controle. Fica tranquilo, acalma o teu coração. Deus visita hoje as tuas emoções, Deus visita as tuas finanças, Deus visita a tua casa, Deus visita o teu temperamento, Deus traz equilíbrio. Adore a Deus, adore aquele que vive, aquele que reina. Declara que Ele está no controle. Vamos terminar esse culto hoje declarando que o controle é dEle. Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle. Ei, o homem não tem vacina, sabe por quê? Porque Deus ainda não permitiu. Mas Ele pode guardar a tua casa, Ele pode guardar a tua saúde. A tua saúde não depende dEle, a tua vida não depende do homem, não depende da medicina, mas depende de Deus. Adore a Ele. Oh, adore. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Se a tempestade alcançou, declara que Ele é seu amigo, Ele é teu guia, Ele é teu companheiro. Ei, não se preocupe, Ele tem o controle do mar. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dano, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tudo pode mudar num piscar de olhos, mas Ele não perde o controle. Por isso não pare de adorar.